E aí galera, beleza? Esse é mais um vídeo da Break SP, hoje num formato diferente, totalmente na vertical. Eu sou o Jefferson Twister e hoje estamos aqui, ó, na Clube Social Copa Break. Esse novo formato, esse novo evento com patrocínio. E meu, foi incrível. Tivemos várias entrevistas, uma conversa muito bacana e alguns takes do que rolou por aqui. Então, ó, confere aí. Estamos aqui no evento Copa Break Social. Vamos falar um pouco primeiro pra galera que como é que vai ser antes desse evento? Não, isso é uma experiência maravilhosa. É uma oportunidade, né? E é uma necessidade. Acho que agora que virou também esporte, a modalidade, eu acho que as marcas precisam realmente ficar de olho. Nós temos profissionais maravilhosos, né? Mas a minha idade não permite, acho que qualquer coisa que eu for fazer vai ser mas super, assim, as danças, a gente sabe, né, direcionar, porque pra mim, assim, break e hip hop, pra mim eram as mesmas coisas, então acho que é muito importante a gente saber distinguir realmente quais são os passos, né, então esse contato, esse peso é grande, sabe? Obrigada a você, eu já tô amando super, a vibe já é bem diferente. Obrigada a vocês. Isso aí, galera. Beleza? Hoje estamos aqui, né, nesse momento com a Marcela Paula da agência Loures, que faz a parte de assessoria e RP para Clube Social. Estamos aqui hoje na Copa Clube Social, né? Então, iniciando, né? Primeiramente, Marcela, qual é o seu contato com o breaking, né? Só teve contato no breaking hoje ou já tinha um contato anterior com o break, com o hip hop? Bom, então, na verdade, eu sou formada em hip hop, mas isso lá atrás, quando a gente ainda era jovem. Então conheço muito do breaking, mas nunca foi o meu segmento da dança e também sempre acompanhei, mas muito como espectadora mesmo. Como você ficou sabendo dessa questão da Clube Social com a Copa Break? Você que fez esse link? Na verdade eu promovi esse link. Eu já tenho contato com o Igor há muito tempo, sou assessora, né? Já estou no mercado faz um tempo também. E como assessora, um dos meus papéis é conectar marcas com oportunidades legais de explorar territórios que façam sentido para a marca. E aqui no caso de Clube Social, é uma marca que tem interesse sempre de se aprofundar na cultura urbana, no território da cultura urbana como um todo. E aí por isso o breaking tinha tudo a ver, ainda mais com o apelo olímpico que tem agora, porque o esporte virou um esporte olímpico, pra gente trazer ainda mais relevância, para ajudar a chamar atenção para a modalidade e para o lifestyle mesmo do breaking. E aí então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Clube Social, eu, claro, lembrei do Igor e das oportunidades que junto a gente tinha para fazer o breaking lá. Perfeito. E como é que tá sendo, assim, você faz assessoria de diversos eventos, de diversos segmentos, como é que tá sendo fazer pra breaking? Qual é o maior diferencial? Eu acho que a maior diferença, na verdade, é os detalhes, né? Querendo ou não, pra gente não fazer especificamente parte do território, né? A gente está descobrindo alguns detalhes que são muito relevantes para a cultura do break, para a crew do break como um todo. E assim, mais desafiador mesmo é conseguir unir todas as coisas que são importantes para o evento, para a marca,
e pra comunidade num evento só, e a gente espera muito que tenha alcançado. Você, com formação em hip hop, entendendo de breaking, tá dançando, tá conseguindo fazer hoje um passinho, alguma coisa desse tipo? Não, que agora eu já tô velha, as costas e os joelhos já não são mais a mesma coisa. Mas eu tô adorando já ver a galera ensaiando ali atrás, tô super animada pras batalhas, espero que seja um sucesso, mas eu vou ficar só olhando mesmo. Muito obrigado, Marcela. Imagina. E é isso aí, galera. Próxima entrevista. Tranquilo, estamos aqui hoje com a Iana Leocádio, que é a gerente de marketing de clube social. Iana, para começar aqui essa situação, como que foi o contato seu com o breaking, com o hip hop? Ele veio de agora desse evento ou teve alguma coisa anterior a isso? Quando eu comecei a trabalhar com a marca Clube Social, em agosto do ano passado, faz mais ou menos um ano, a gente conectou muito a marca com a cultura de rua. Eu já admirava muito o break e o hip hop antes. Quando eu comecei a trabalhar com o Clube Social, a gente começou a entrar um pouco mais no detalhe, entender um pouco mais como as coisas funcionam. E agora eu posso falar que eu sou uma grande admiradora. Oh, legal. Me fala, você é gerente de marketing, como que foi esse lance da Clube Social encontrar com o breaking? Como eu comentei com vocês, a gente está falando sobre cultura de rua de modo geral. A gente não tem uma vertente específica da cultura, a gente não fala só com skate, a gente não fala só com a música, a gente não fala só com a dança, a gente fala sobre tudo isso. A gente acredita que apoiar a cultura de rua é uma maneira de apoiar os corres e rolês dos jovens, de quem está na rua batalhando, procurando sua independência. Então foi assim que a gente começou a entrar em contato com esse universo. E aí o contato surgiu a partir desse briefing que a gente falou, cara, a gente quer estar nos eventos de verdade, a gente quer estar onde a galera tá, porque a gente realmente acredita que apoiar o corre da galera é o que faz eles conseguirem trabalhar com o que eles acreditam e correr atrás dos seus próprios sonhos. E isso tá visível aqui na situação, tá todo mundo aqui curtindo pra caramba, a parte das camisetas, toda a parte de estrutura. E como é que tá sendo a experiência de estar no evento de breaking? Cara, é um evento de imersão, assim, a gente vem pra conhecer também o universo, pra estar um pouquinho mais perto, aprender um pouco mais e entender como é que a gente consegue fazer melhor, né? O que a gente consegue devolver enquanto marca e propósito pra sociedade. Tá achando muito diferente de um evento mais comum que você deve fazer, não um evento mais comum, mas de outros nichos, de outros meios que você costuma fazer clube social? Cara, quesito organização tá no mesmo patamar, acho que eles não tem muita diferença. Acho que o público é um recorte muito mais específico, é o que a gente quer conectar mesmo, porque a gente acredita que a galera que dança, ela acaba conseguindo se tornar aspiracional para as pessoas que um dia têm vontade de dançar, né? Então acho que aqui a gente tem um recorte específico da sociedade e do público de clube social também, que está extremamente conectado com o que a gente acredita. Demais. E tá nesse evento aqui hoje, ouvindo esse break beat, vendo a galera se empolgando, já aprendeu algum passo? Não, já fez um desenho, já grafitou? Ainda não. Ainda nada? Mas já olhei bastante, já. Quem sabe daqui a pouco eu arrisco alguma coisa. Fechou. Muito obrigado, tá? Pela sua entrevista, tá? É isso aí, galera. Até a próxima. Acabou de sair da batalha, tá cansada, muita batalha, essa chapa louca assim. Fala, como é que tá sendo a experiência desse evento? Olha, de verdade tá sendo. Tá gravando? Tá sendo bem diferente pra mim. Eu nunca batalhei várias direto, até porque são um evento com um método um pouquinho diferente, um pouco mais parecido com a federação. Geralmente eu batalha no mata-mata, sabe? Uma batalha saía. Tá sendo uma experiência incrível, de verdade. Estou forçando meu corpo ao máximo e isso eu acho muito legal. Foram quantas batalhas agora que você teve em sequência? Umas 4, 5 batalhas? Eu entrei 5. Nossa, pra aguentar é complicado. Não, mas ainda consegui passar uma. Fiquei feliz de ter ganhado ali no final. Deu uma cansada, mas deu uma forçada pra continuar conseguindo ali, pelo menos pra entregar uma coisa ok. Não, mas foi muito bem. Passou? Passei. Então, ok e tal. Meu, parabéns, você estava dançando muito bem. Confesso que é a primeira vez que eu te vi dançando agora, eu falei assim, caraca, mano, preciso voltar aos eventos, porque tem uma galera muito boa aparecendo. E aí, qual é a sua expectativa pra esse evento agora? Nossa, de verdade, ir longe, viu? Ir longe, eu tô, assim, um pouco nervosa, né? Eu sempre fico nervosa nos campeonatos, mas aqui tá um pouquinho a mais, não sei porque eu batalho várias diretos aqui, o método é assim, mas eu tô gostando bastante do evento. Eu já vim, inclusive, no evento do Igor, naquele que era o do funk, já fui no Funk Session, eu gostei bastante, e agora eu tô aqui no lado mais do break. Perfeito. Há quanto tempo você dança? Eu danço desde 2016, mas eu não dançava break. Eu comecei dançando lock, pop, lá na Fábrica de Cultura do Parque Belém, com o Leanderson, que é um b-boy da Die Hard. Aí no comecinho de 2019 eu comecei a colar nos lugares onde o pessoal
treina, tava na TI, Vergueiro. E aí eu conheci o Carlão, que é o Break Vira. Poxa. O Carlão e o TH, e eles me trouxeram pra Gueto. Foi quando eu voltei a treinar mesmo nesse da ano. Gueto Freak? Isso, eu sou da Gueto Caraca, Freak. mano. Pertinho de casa a galera de lá. Aí eu comecei a treinar bastante esse ano e desde maio a gente tá indo pra todos os eventos, batalhando, ganhando experiência, porque pra mim ainda é experiência, né? Tanto que você nunca me viu, porque eu não batalhava. Boa. Faz uns 3 meses só que eu tô batalhando, mas tá sendo uma experiência incrível, de verdade. Tocando e participando desse evento aqui, o Clube Social Copa Break. Tá sendo uma experiência maravilhosa, cara. Fazer parte disso tudo é histórico, mano. É o que eu tenho pra primeiro falar. de muitos, né? É histórico, saca, mano? Porque além da cultura, a gente também tá conquistando espaço no esporte. Então a gente vai ter oportunidade de conquistar mais bolsas para artistas, para atletas. Mano, no geral, são mais políticas públicas que vão ser agregadas à nossa própria cultura. E cada vez fica mais fácil, né, de falar sobre breaking. Tanto com a dança, com breaking, com hip hop no geral. Mano, na minha opinião, é só ganho. O que tá achando da vibe de hoje desse evento? Você tocou aqui na Funk Session, agora tá lá nas batalhas. Tá maravilhoso, cara. O Funk Session, que é uma experiência nova que a gente tá lançando, que é trazer a essência das danças urbanas com as danças funk style, com o próprio breaking e outras, mano, que são mais novas, e misturar com o funk, saca? Então são duas culturas da periferia, o funk e o hip hop numa coisa só. Na minha opinião, mano, é uma coisa só, mas tem muita gente que discorda. Sim, é o nascimento ali, o surgimento, tá todo mundo junto ali no surgimento. Então, agregar essas duas culturas, mano, tá sendo uma experiência muito vibe também, mano. E você, que também é b-boy, não tá dando um negocinho de entrar nessa roda aqui? Mano, cara, mano, eu virei DJ por causa disso, né? Eu queria ouvir as músicas que eu já tocava, quer dizer, que eu treinava. Falei, mano, eu vou levá-las pras competições, né, mano? E virei DJ, né, mano? Acho que deu certo. Então, cara, o que você acha, falando um pouco sobre Olimpíadas mesmo, assim, né? A projeção, você quando começou a dançar, você imaginava que o break poderia chegar nesse momento, chegar pra uma criança que você dá aula, que você ajuda e fala assim, então, se esforça que daqui a alguns anos você pode chegar nas Olimpíadas. Pode crer. Então, mano, quando eu comecei a dançar, eu não tinha nem ideia do que era o breaking, pra começar. Aí quando eu conheci o breaking, conheci o hip hop, eu fui vendo que a coisa era muito grande, falei, mano, esse negócio é muita coisa pra mim. Só que a gente vai amadurecendo, vai ganhando experiência. E aí quando eu comecei a ver que o nosso formato de competição é baseado nas competições esportivas, eu já sabia que isso ia acontecer, entendeu? Então em 2006 eu entrei na faculdade de Educação Física, eu sou formado em Educação Física, em 2009 eu me formei e eu já imaginava que isso ia acontecer. Tanto que eu alertei vários b-boys e b-girls, falei, mano, vai entrar, vamos tentar criar alguma coisa, recebi vários não, entende? E, mano, fui fazendo o meu, né, mano? Só que eu não imaginava que ia chegar aonde chegou e eu ia estar presente nisso tudo, sabe, mano? É muito louco. E, mano, eu acredito que estar nas Olimpíadas é um passo muito grande, entende? Tem muita gente que critica as Olimpíadas e critica o esporte por conta do alto rendimento. A gente sabe que o alto rendimento ele é prejudicial. E não é só no esporte, tem no break também. Então, quando eu parei de dançar... Uma vida útil, né? Criar uma vida útil pro esportista, né? Quando eu parei de dançar, eu parei de dançar por conta de uma lesão, saca? Porque eu não sabia me cuidar. Sim. Entende? Só depois que eu entrei na faculdade que eu fui entender a importância de se cuidar, manter uma dieta bacana, saca? Mas, mano, normal. E, mano, é uma conquista a mais. Até porque, mano, quem conhece a história das Olimpíadas sabe que o bagulho não é de hoje, entende? Entendo, mano, galera, o hip hop é foda, a gente é foda. Mas as Olimpíadas, cara, enfrentou a Inquisição, parceiro. Você sabe o que é isso? É uma cultura milenar, parceiro. Então, mano, não dá pra gente falar que o bagulho não é importante. É importante sim, mano, e a gente precisa estudar a cultura das Olimpíadas também. Porque a gente estuda a nossa, mas gosta de falar muito da dos outros. Saca, mano? É isso, meu. Eu acho que é isso, né? Fazendo da maneira correta, por gente que a gente conhece e tudo mais, não tem como dar errado. Exatamente. Cara, você é louco, obrigado. Deu uma aula aqui. Mano, era entrevista e virou uma aula. Posso dar um adendo? Lógico. A gente tá com várias instituições, cara. Cada um representando a sua ideologia, saca? São mais de 3, mais de 4, mais de 5. Olha só, mano, o tamanho disso. Mano, daqui a 5, 6, 7 anos, 10 anos, a gente vai estar falando isso aqui num outro lugar muito maior, cara. Sim. Quero eu estar lá também. Ou não, você vai estar, estaremos lá. Cara, brigadão. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Cara, Mickey,
campeão do Savage Smoke aqui. A gente tava aqui trocando ideia aqui com o Jeb e do nada já saiu o campeão. Então já vamos trocar uma ideia aqui. Cara, primeiramente, como é que é estar participando de um evento como o Clube Social Copa Break aqui? Pô, é um evento bem maneiro. Confesso que a estrutura é muito boa, assim. Tipo, a gente tem a oportunidade de fazer as coisas que a gente sempre tem... que a gente treina e... pra poder executar, tipo, treinar em outras músicas. É um exercício, né, de exercitar a minha dança, minha arte, dançando em músicas que às vezes a gente não treina, entendeu? Então pra mim é gratificante estar participando e tal, ter ganhado. É a minha segunda vez ganhando já o Funk Session. Caraca, mano. Ganhei 2 vezes seguidas. Segurou o Funk Session pra você. Segurei pra mim. Boa, e aí... boa. Com viagem essa, né? Com viagem, a segunda viagem, aliás. Segunda viagem já? Caraca, você tá bem, hein? A gente vai ganhando as milhas Tá aí. certo. E o que você tá achando do evento, da vibe do evento? Eu confesso que é uma vibe meio diferente, assim, porque é uma estrutura diferente. A chave é meio diferente também do break. Então é uma parada que eu nunca tinha visto, assim, esse chaveamento e tal. Mas foi bem legal, é uma energia, todo mundo tenta dar o máximo, tá ligado? A energia da galera também é super foda, então a gente tá sempre... E como é que você tá aguentando? Você se apresentou com a Mistério, tava no Funk Session, agora na final. Mano, como é que você tá aguentando, cara? A gente treina, né? A gente vai treinando aí, o fôlego vai melhorando um pouco aí conforme a vida vai passando, os treinos. E aí a gente tá seguindo, tá ligado? Confesso que eu tô meio cansado, muito cansado, mas a gente vai inventando aí. Tenta e vai treinando. Ótimo, cara. Meu, muito obrigado pela entrevista, parabéns, certo? Obrigado, viu? Eu que agradeço. 2 viagens, ó, que maravilha, passar o fim de ano tranquilo. É isso aí. É isso aí, cara. Muito obrigado, hein? Viu? Valeu. Galera, estamos aqui com o DJ Def Breaks, acabou de tocar tanto nas batalhas aqui dentro quanto no Savage Smoke, lá parte da Funk Session. Como é que está a experiência desse evento, cara? Cara, o funk, ele é da nossa cultura brasileira, bem popular, vem da favela. Eu acho que não tem diferença entre funk e hip hop. O Jerry tá falando bem isso também, né? O início, né? Aquela coisa. É a mesma raiz, sai do mesmo lugar, só que a gente fomenta diferente porque são vivências diferentes, são formas diferentes, né? Mas provém do mesmo lugar, é a mesma cultura que tá ali envolvida, né, por base. Não, perfeito. E o que você tá achando desse evento, especificamente? A Copa Break da Clube Social, cara, essa estrutura, esse formato? Cara, eu acho do caralho, assim, eu acho foda você ter uma marca, né, patrocinando os eventos de breaking, né? E eu acho que é importante, eu acho que a gente precisa se acostumar e tornar isso mais normal para dentro da cultura do break. E eu acho que isso é o que vai acontecer de rotina, é o que vai acontecer, assim. Agradeço ao Clube Social por estar abrindo as portas aí e tal, para isso acontecer também e tá fomentando a cultura breaking de uma forma diferente, né? Eu acho que é um abrangente que se abre hoje. É uma outra plataforma que se abre além do formato cultural, mas um formato competitivo. Não, sem dúvida. E o bom é que assim, abre pra todo mundo, né? Os DJs também estavam inseridos nisso, apresentadores, toda a galera que faz parte. É algo novo que de fato vai gerar emprego. Sim. O que você tá achando do break agora inserido nas Olimpíadas, agora mais do que oficialmente? Cara, eu acho bom pra caramba. Eu tô nesse diálogo com a galera desde 2018, né? Eu acho bom, mano, eu não acho ruim ter essa questão. Como eu te falei, tipo assim, acho que é um momento, a gente estava num momento de se findar nos movimentos que a gente já faz, em exemplos, tipo, trabalho executado, seja ele educativo ou qualquer outro trabalho, um TCC, um TCR, sacou? E findar isso para que isso seja algo para ser propagado dentro da cultura de forma competitiva. Então a gente vai precisar de fisioterapeuta, de DJ, da galera toda, árbitros, sacou? Então a gente está nesse momento de fomentar e reestruturar essa parada nova, sacou? Que está acontecendo no breaking. Eu acho importante, mano, vai gerar trabalho, a gente vai sair, deixar de ser o rato de bueiro, o cara que limpava o chão, para você ver uma criança ser atleta olímpico. Eu tô há 16 anos na cultura e desenvolvo, né, esse trabalho hoje há 11 anos como DJ e vejo essas coisas acontecerem. Já aconteceu comigo, né? Também sou dançarino também.
Então, eu acho bom, acho um novo mercado de trabalho aí que vai se abre pra gente. Então, que é isso, cara. Muito obrigado. A entrevista rapidinha aqui, tá? Valeu Obrigado aí. Eu tava você. visto tocando lá, parabéns. Cara, Obrigado. que incrível de verdade, hein? Valeu. Galera, estamos aqui agora com a Maílze, que foi jurada no Savage Smoke de All Style, que teve aqui na parte da Funk Session, e agora aqui as finais, que foram na parte de dentro, aqui junto com a Copa Clube Social, Copa Breaking. Como é que foi a experiência de julgar esse evento, nesse local aqui, com essa nova estrutura? Foi diferente, né? Porque uma batalha All Style, que já é diferente de uma batalha de Breaking, de uma musicalidade que a galera já também não tá acostumada, que é o funk. Então, procurei, né, julgar de uma maneira mais justa, entendendo a musicalidade, o ritmo das pessoas, dentro do seu próprio estilo também. E foi diferente, mas foi bem satisfatório o resultado. A vibe foi boa, a galera, todo mundo aderiu a isso? Foi, a galera curtiu, né? Acho que até por conta disso, né? O breaking, não o breaking de uma forma específica, mas o hip hop e o funk são ritmos que vêm, né, do mesmo local, têm a mesma origem, então a gente tem uma identificação, só que de uma forma mais brasileira do que americana, né, digamos assim. Então a galera se identifica, né, algo que aproxima mais, faz com que outras pessoas também tenham interesse. E acho que é bom, né, porque a galera estimula mais a questão da musicalidade, dançar num estilo diferente, entender, compreender, né, entender que o funk tem sim, né, uma proximidade, casa muito bem com o breaking. Então foi isso, acho que a galera curtiu, foi diferente, né, então traz uma renovada, assim, pra alguns tipos de eventos. Conquistar a zona de conforto, né? Como tá muito acostumado com as mesmas músicas, ou pelo menos com o mesmo estilo, né? Você coloca uma música diferente e a pessoa fala, opa, vou ter que me esforçar agora. Tem que entender de musicalidade, né? Que é muito importante pro breaking, inclusive, né? Então, tipo, já muito b-boy participando, que rolou, deu muito certo, tinha alguns que, né, é difícil de encaixar no estilo, mas é isso, é entender outros estilos com a sua própria dança. Foi muito mais difícil avaliar dessa maneira? Eu não acho que seja mais difícil, né? Eu acho que é mais difícil pra quem tá competindo do que necessariamente pra quem tá julgando. Como é uma batalha style e eu, de certa forma, conheço vários estilos, então, dentro do estilo da pessoa, você tem que entender como que ela vai entender, desenvolver aquilo dentro da música que tá tocando. Então, acho que pra mim é um pouco mais fácil, pra eles é um pouco mais difícil mesmo. Sim, eles têm que se adequar à situação ali, Exatamente, eu só tô pra apontar o dedo. Certo. Agora aqui na Clube Social Copa Break, você conseguiu acompanhar uma batalha de break, agora estão sendo as finais. O que você está achando desse formato novo, já pensando em umas Olimpíadas, pensando nessa progressão que o break pelo menos ainda não tinha? Sim, eu acho que os eventos em si, né, eles estão tentando encaixar novos formatos para também familiarizar, né, com a galera que vai competir, entender a formação de atletas e tudo mais. E acho importante, né, uma marca privada que não necessariamente, né, faz parte, mas entender, compreender como que é a cultura, incentivar, tá bancando um evento, né, proporcionando isso pra galera. Então, acho que é isso, acho que é um caminho, né, a gente tem aí ainda um ano e meio, né, até as Olimpíadas. Então, pra galera entendendo, né, o formato, se familiarizando, entendendo regras, competitividade, como é, como é que não é, e aderindo, né, de fato, o perfil de atleta dentro dessa competição, que é uma competição de dança, mas querendo ou não, um esporte olímpico, né, então acho que é importante, né, e com incentivo de marcas privadas, que eu acho que é importante também, trazer cada vez mais no meio da cultura para gerar cada vez mais competitividade pra galera. Certo, muito obrigado, uma entrevista bem rapidinha aqui, tá? Parabéns pela sua atuação, eu tava vendo um pouquinho ali, eu consegui ficar um pouquinho com o Jeb ali, foi maravilhoso. Dançou um pouquinho? Sim, o máximo que pôde, Então é isso. Muito obrigado, viu? Obrigada. É isso aí, valeu. Aí, ó, rapidinho. E galera, estamos aqui com a Big Girl Grace, acabou de batalhar, acabou de se apresentar. Como é que tá sendo pra você esse evento? Bom, o evento tá muito legal, essa vibe aí entre as Big Girls, todo mundo, achei bem legal, sabe? Eu confesso pra vocês que eu achei que não ia conseguir batalhar assim, por ser um formato bem diferente, né? Nunca tinha batalhado assim, e eu achei bem legal, e isso mostra o quanto a gente tem fôlego, sim, a gente é guerreira e aí conseguiu aí fazer essas chaves aí diferente, e eu tô muito animada de ter participado desse formato e desse evento também. Certo. E como é que tá o fôlego? Participou da batalha, fez a parte todo o filtro.
participou ali da disputa da semifinal, participou da disputa do terceiro lugar, agora se apresentou. Como é que tá aguentando? Olha, não tô aguentando. Mas é isso, a gente tira força lá do fundinho pra conseguir fazer tudo isso. É aquilo que a gente fala, o hip hop que a gente vive, né? Essa energia, a galera também, o público também faz a gente ter bastante energia pra continuar. E eu acho que isso que nos motiva a continuar a fazer o que a gente faz, né? Treina pra isso, pra todo dia, né? E é aqui, batalhando, que a gente vê a nossa condição física, se a gente tá bom ou não tá, né? Se a gente tem que melhorar ou não, entendeu? E assim por diante. Como é que tá sendo a experiência? Agora está no Clube Social aqui na Copa de Breaking, em parceria com a Federação de Breaking Paulista. Como é que tá sendo essa ideia de agora pensar que não só um campeonato nacional, um campeonato mundial, tem uma questão de Olimpíada e outra projeção pro break atualmente? Olha, confesso que é bem pesado. É bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né, de enfrentar a racha. E agora participar dessa nova modalidade que é as Olimpíadas, né? E hoje eu pude sentir, pela primeira vez, participando de um campeonato que é nessa questão voltado para a Olimpíada, né? E eu achei isso muito legal porque eu não tinha vivido isso ainda, é a minha primeira vez participando de um evento, né? Que tá aí para as Olimpíadas, né? Que envolve isso. E eu achei muito legal. E assim, é algo, precisa de condicionamento físico, precisa estar preparado. E é isso, eu acho que isso só mostra o quanto a nossa cultura é forte, é rica, né? E isso mostra também que a gente tem que treinar mais. Pra aguentar e aí poder estar indo lá pra fora, né? Que esse é o nosso objetivo, né? É ir lá pra Paris. Muito obrigado, Grace. Obrigada a você. Dá uma descansada agora, Sim. respira um pouco, daqui a pouco tem as finais já. Tá Obrigadão, bom, obrigada. Viu? Aí, ó. Galera, beleza? Aqui é o Boyanjin, foi jurado aqui do Clube Social Copa Breaking. Cara, me fala aí, como é que foi a experiência desse formato, dessa ideia e tá jogando isso aqui hoje? Pra mim foi foda, foi satisfatório. Tipo, nunca tinha jogado um evento assim, bastante entrada, energia. E eu achei diferente porque você testa fôlego e você vê que realmente está mais preparado, né? Eu achei que foi muito foda e espero que aconteça mais, né? Eventos assim, né? Agora que o break entrou pro esporte, né? A tendência é isso mesmo, é treinar, senão vai ficar pra trás, né? E o que você tá achando dessa entrada agora do break nas Olimpíadas, né? Como o esporte mesmo oficial? Eu acho que eu particularmente estou muito feliz, né? Eu vi que abriu muitas as portas. Eu mesmo dou aula pela Secretaria do Esporte já. Vejo que o break vai ser bom essa repercussão. Nós vamos conquistar um espaço que já é nosso, né? E pra mim é o que eu falei, é essencial isso aí pro break, né? Eu acho que não vai perder a essência, né? A essência tem que ter. Mas 2024 aí, espero que o Brasil, né, represente e abra mais as portas aí para os b-boy, para os big girl aí, né? Não, sem dúvida, né? Tipo assim, querendo ou não, vai abranger um número maior de pessoas. Vai ser na televisão, quanta gente nova vai entrar no break, né? Isso. Já tá. Hoje você na rua, a pessoa fala, vi lá uma b-boy, um big girl, um evento na TV. Isso é bom pra nós, isso é bom. Porque o poder público, eles querem. Nós é uma cultura de resistência, né? E agora eles estão vendo, entrando com a Secretaria do Esporte, estão se abrindo as portas, né? E eu vejo que vão ocupar outros espaços também. Tipo assim, no caso, pode ter fisioterapeuta, técnico, árbitro. São mais formações, né? Mais formações, vão abrir mais, né? O mercado pra nós, né? Então, fechou, cara. Muito obrigado. Coisinha rápida aqui. Valeu aí. Estamos aqui, o B-Boy Nakato, aqui, ó, semifinalista, aqui, ó, segundo lugar na categoria de B-Boy aqui da Clube Social Copa Breaking. Fala aí, cara, como é que foi a experiência? Tá cansado? Essa correria, esse filtro louco, assim? Que é um sistema novo, né, parece, né, que eu nunca fiz esse processo, né, de competição, de rachar mais vezes.
Inclusive, quando eu ganhei, acho que uma terceira vez, eu achei que ia pra final. Aí quando eu vi, eu tinha que fazer mais uma batalha ainda. Você falou, caraca, isso não Falei, vai puta, acabar aí nunca. mudou todo o meu cronograma, né? Minha logística de batalha. Mas assim, é um desafio, né? Tem que enfrentar, independente que tá aí à disposição pra tudo, né? Mas assim, foi bem bacana a experiência, fui mantendo a minha ideia, minha estratégia, mantendo meu estilo, claro, sempre, a musicalidade, a criatividade, e foi no que deu aí, fiquei até segundo. E deu certo, segundo lugar, meu, tá maravilhoso, tá na final, já é um negócio incrível, né? Uma satisfação, né? Você vê que dá uma confiança no que você faz, né? Que às vezes você perde, primeiro você fala, pô, tem que melhorar aquilo. Claro que eu tenho que melhorar o que eu fiz na final lá, na minha visão. Mas é questão de prática, assim, acreditando. E assim é o resultado do trabalho, né? Que você vai mantendo sempre, né? Como sempre. O que você achou, assim, de todo esse sistema, contra essa ideia agora da federação, do lance das Olimpíadas? Esse formato novo que já tá pensando nas Olimpíadas. O que você tá achando disso? Eu acho legal porque a maioria dos eventos aqui no Brasil, normalmente é no máximo 2 entradas, né? Na Europa, em outros países, assim, no mínimo é 3 entradas. Então, assim, é bom pra gente até praticar o nosso fôlego, o condicionamento pra quando chegar lá, né, tá preparado, né? Porque a galera tá acostumada, né? Pra eles tipo, 3 entradas é igual a gente fazer uma entrada, 2, entendeu? Sim. Então é legal tudo, entendeu? Mas é bacana, pra mim é só relevância. Né? Te prepara, né? Prepara, então. Porque querendo ou não, o B-Boy e o Bigão é um atleta, né? Você tem que ter um preparo de atleta, não só como artista, mas como atleta também, que a gente usa o corpo, né? Então, tem movimento que exige do corpo, exige do preparo. Então, assim, tudo influencia, né? Da alimentação, do treinamento certo, tem que treinar certo, não é só lá botar música boa, assim, né? Claro, cada um tem um jeito de treinar, mas assim, tem uma forma certa, assim, né? Porque a idade vai passando e como até 40 anos, como que você vai estar, entendeu? Sim, então tem que ter todo um preparo, assim, né? Mas assim, é bom que a galera que dança break comece a pensar nesse aspecto, né? Pensar mais a longo prazo, né? Não é só a batalha de amanhã, é a próxima. Porque às vezes eu ganho aqui amanhã e no outro dia tô quebrado. E aí? Entendeu? Tem que sempre manter. Claro, sempre perde, que faz parte. Mas é sempre preparar, porque tá disposto a tudo, né? Que nem hoje, né? Que é muita entrada, assim. Né? Mas foi legal. Você tem noção de quantas entradas você fez no total? Cara, você tem alguma noção? Cara, eu acho 10, que foi... 12, sei lá. Mano, eu acho que foi umas 6, 7. Eu acho que umas 10, 12, acho que foi. 12 entradas, né? Então isso aí daria 3 chaves de um evento normal, pois assim, então. Né? Mas é bom, que você exige, né? Seu limite, né? Você extrai tudo que você tem, né? Fechou, entendeu? Cara. Muito obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Arregaçando lá, tá? Valeu, cara. Valeu aí, cara. Galera, aqui ó, Boy Training, campeão do Clube Social Copa Breaking. Cara, como é que foi a experiência? Tantas entradas e a maneira que foi feito esse filtro. Como é que foi a experiência de participar do evento assim? Pra mim foi da hora porque foi diferente o formato. Geralmente a gente tá acostumado com o top 16, né? Que você racha com um, aí vai passando assim. E desse formato foi bem desafiador, né? Porque foi um atrás do outro. E pra mim não foi tanto diferente porque eu também preparando dessa forma, né? Ritmo de batalha. Então, assim, a gente cansa normal, mas a gente se sente mais preparado. Então, pra mim foi tranquilo. Só foi diferente o modo de rachar, né? Que teve a galera toda junto. Então, pra mim foi interessante. Você racha com todas as pessoas, isso, né? Na primeira parte ali. Então, tipo assim, aí pra mim não mudou muita coisa porque o meu treino tá sendo assim, bem pesado, bem brutão mesmo. Então, acabou que sendo como se fosse um treino pra mim dessa forma, tá ligado? Bacana, então você tá preparado pra isso, então, né? tipo, eu tô me preparando cada vez mais, né? Com entradas, desenvolver mais algumas coisas de move, com footwork, com uma variação. E outra, aguentar também, né? O físico, o pulmão, a musculatura do corpo, então, tipo, tudo conta, né? Então, pra mim, como se fosse um treino normal pra mim, tá ligado? Eu fui indo, vamos indo, né, cara? Não, bacana. Bom que você tá preparado, então pra você ficar mais tranquilo, isso, né? A minha preparação, eu sempre fico me preparando pra conseguir manter o nível, né? Por mais que se eu canse mais, cara, meu corpo ainda aguenta fazer ainda a entrada, consegue manter.
E é isso, né, cara? Não, bacana. E o que você tá achando dessa ideia, né? Que assim, agora com a federação, tá tendo esse propósito com as Olimpíadas, né? A Clube Social chegou nesse primeiro evento, assim, que é a primeira visão, assim, de como é que vai ser o evento. O que você tá achando das Olimpíadas? Cara, eu acho muito incrível, muito da hora, porque vai abrir mais oportunidade pra, não só pra galera que mora em São Paulo, né? Eu creio que no Brasil todo, né? Tipo, vai vir empresas grandes, né? Pra patrocinar. Então, cara, quem quer viver da dança, né? Conseguir realizar isso, né? É um sonho, né, cara? Imagina eu ser patrocinado pela Clube Social, um exemplo. Pô, seria um sonho, né? Eu tiver que fazer comercial pra eles, ou treinar, me empenhar mais naquilo, entendeu? Pra mim ser perfeito, tá sendo da hora, cara. Vamos pra luta, né? Treinando, se dedicando cada vez mais. O que é seu vai chegar no momento certo. Legal, você tava na Red Bull, né? Que teve agora há pouco. Então, eu participei na Red Bull, né? Eu participei na Red Bull, mas eu não passei do filtro, né? Não deu certo, né? Mas tá vendo aí, ó, mas olha hoje. Aí hoje conseguiu dar certo, né? Legal, agora você tá ranqueado agora. Sim, agora né? tem toda uma questão, né? Bacana. Sim, você verdade. pensa, literalmente, em ir pras Olimpíadas? É um plano? Cara, eu quero muito, porque eu me preparo muito, entendeu? Pra mim, eu levo muito a sério o break. Eu não levo como brincadeira. Se eu vou pra um treino, eu não vou pra ficar conversando. É claro, também que eu não sou robô, né? Sim, interajo, sim. galera e tal. Mas tem um foco, né? Mas o meu treino é treino, tá ligado? Eu não vou lá pra ficar morrendo, cansado. Porque é normal isso do ser humano. Não tem como a gente chegar no treino e você já ficar lá, não. Tem vezes que você vai estar bem, mas tem vezes que você vai estar como? Então, nesse momento que eu falo, não, se eu vou pra treinar, eu tenho que ir pra treinar, eu tenho que fazer aquilo ou aquilo, tem que ir pra tudo. Tem que botar corpo mole. Até porque as Olimpíadas é uma coisa muito séria. Tem como ficar brincando no treino e depois eu querer... quero ir pra... Não, tem que valer a pena, não. Você tem que treinar, já quem se prepara já não consegue. Imagina quem não se prepara, entendeu? É isso, cara. Aí... dedicação, vou treinar mais ainda, que eu tô achando fraco, e vamos pra cima. Caraca, não, tá certo. O importante é o foco, né? O foco, deu o resultado melhorar. hoje, aí eu Isso. vou esperar pelo próximo, Isso, né? e a preocupação também é definir mais o estilo, ficar um pouco mais diferenciado, entendeu? É isso, o que mais define no break, o que fica mais da hora é isso. Você tem seu estilo diferenciado, meu estilo é esse, então a minha preocupação é essa, definir mais o meu estilo, melhorar cada vez mais e pra cima, cara. Tá E vamos certo, ver no que cara. vai ser, né, futuramente. Muito obrigado, não vou ocupar você aqui pra Tamo ficar junto, tranquilo, cara. Parabéns de novo Valeu, pela obrigado. vitória, foi muito bacana, eu consegui assistir quase tudo, eu consegui marcar você alguns vídeos Fechou, lá, então valeu, obrigado. foi muito bacana, parabéns de verdade, cara. Tamo junto. Fechou aí, mano. É nóis, Satisfação. valeu aí, falou. Galera, agora estamos aqui com a Big Girl Keké, né? Me fala, primeiramente, como é a sua experiência com o break? Quanto tempo de vida, quanto tempo de break? Eu já danço faz mais de 5 anos, comecei com meu pai, ele sempre me incentivou, porque ele já dançava no meu grupo, né, que agora eu tô, então ele sempre foi uma inspiração e tá sendo muito incrível poder participar e já chegar no final. Certo. Você tem quantos anos? Tenho 13. 13 anos, então 5 só de dança. É. Certo? Como é que é essa experiência com Action Break, com esses eventos, tanto de batalha quanto de shows? Tá sendo muito incrível porque tem que ser boa na escola, tem que ser boa em casa, ajudar todo mundo, porque senão você não dança. Então eu sempre tô me esforçando pra ser tudo isso, pra mim poder vir participar dos eventos. E hoje aqui, é a Copa Break Clube Social, certo? A questão da Federação Paulista de Breaking. Como é que tá sendo pensar assim, que aonde você pode chegar agora com o break? Que até um tempo atrás era campeonatos, mundiais e tudo mais, só que agora tem uma Olimpíada também envolvida. Como é que é você saber que você pode estar lá nas Olimpíadas agora? Agora tá sendo muito importante, porque agora eu tô me esforçando mais ainda, como eu antes, mas eu tô me esforçando muito, porque antes eu tipo, não tinha ideia de um campeonato mundial, mas agora tendo as Olimpíadas eu tô muito feliz. Gil, ó, parabéns, tá? Obrigada. Você é uma Big Girl incrível de verdade. Galera, aqui agora hoje com o Pirata, né? Tava aqui na parte da organização, foi MC aqui. Primeiramente, né? Fazendo parte da federação, como é que foi essa primeira parceria com a Clube Social para desenvolver a Copa Break? Então, a parceria eu acho que foi importante, ainda mais as empresas começaram a entender como é importante investir no break, né? E aí eu acho que a resposta de tudo foi tudo que aconteceu aqui. A gente tem que dar uma resposta também pro parceiro, o parceiro saiu feliz, é o que a gente percebeu. Acho que é o mais importante disso, né? E entender também que para o break chegar nas Olimpíadas, para ter atleta, etc., você precisa do investimento tanto do Estado, como você precisa também dos investimentos
privados, né? E as empresas estão saindo do lugar achando que o break é uma coisa X coisa e eles estão vendo que não é isso, que é uma coisa mais melhor, é libertador, é dança, é só oportunidade de trabalho, etc. E acho que nós damos uma boa resposta ao clube social e eles também deram pra gente, porque a gente promoveu bastante o nome deles, né? Então no final do dia, assim, agora no finalzinho do evento deu tudo certo. Foi tudo. As expectativas eram essas. Foi um evento excelente, né? A gente tem uma premiação com pagamento alto, todo mundo saiu premiado, um monte de participações, né? Você tinha pessoas da terceira idade participando, você tinha 2 formatos de campeonato, né? Você tinha um campeonato Seven Smoke do outro lado, e aí você tinha aqui, então tinha bastante gente, acontecendo muita coisa. Eu acho que todo mundo saiu feliz, né? Mostrou que foi muito profissional. Eu vi todo mundo falando aqui, né, dos b-boys, das big girls e tal, que é um formato mais cansativo e que eles têm que se preparar melhor para isso. Essa é a proposta mesmo, né, da questão das Olimpíadas, né? Deixar os competidores mais bem preparados fisicamente para isso. Essa é a intenção. Tipo, então o comportamento da gente é um olhar para o b-boy e para a big girl como atletas, né? Não são competidores de um evento cultural. Vai existir esses dois lados, mas para as Olimpíadas tem que ser atleta, é alto rendimento. E aí, então, um dos formatos que a gente está buscando colocar para essas pessoas chegarem ao alto rendimento com qualidade, e eles vão ter que se cuidar mais de si. E aí é puxado mesmo, mas também é muito mais democrático, né? Porque todo mundo participa com todo mundo, e aí você vê, não, aquela pessoa foi superior mesmo, né? Você não tem uma sensação, isso não aconteceu. E são vários embates diferentes ali, né? Estilos diferentes, e aí você percebe, a sensação que você tem, isso aconteceu, essa pessoa chegou lá porque é mérito dela mesmo, né? Então, acho que é o mais importante isso. Não só do campeão, mas de todos que participaram, né? Eles estão chegando a um nível incrível, né? Um nível alto. E aí, o mais importante também, bastante brigueiro também, né? Eu acho que é outro diferencial também. Foi uma batalha de um nível altíssimo mesmo, a parada foi muito importante. E a questão da federação, né? A federação tá trazendo esse evento, tá trazendo esse novo formato, investindo nisso, né? Como é que a galera, né? O público, como é que o público recebeu essa nossa nova ideia? Então, a federação, a gente tem um compromisso em investir no esporte no estado, né? E aí a Copa Break é uma das estratégias nossas. Então, aí a recepção é sempre boa, né? Tipo assim, um monte de gente, porque você tem uns eventos que chamam de principais do break no Brasil, e você percebe, ele foi e a Copa Break tomou esse lugar, né? Sim. Mas é porque é uma responsabilidade que a federação tem com as brigueiras, com os b-boys, informá-los como atleta. E não é só competir, né? A gente tem uma responsabilidade de carreira, de deixar essa pessoa chegar. A gente quer ficar muito feliz se tiver alguém de São Paulo recebendo essa medalha. Nossa, né? Estamos trabalhando para isso. Esse é o nosso foco, né? E aí não é só isso, né? E também ofertar a pessoa uma possibilidade do mundo do trabalho, etc. Porque a gente sabe quem é a maioria dos b-boys e as brigueiras. Eu vi uma fala que você fez ali no palco lá sobre a questão de ocupação dos espaços públicos, né? Que essa parceria tem a Clube Social fazendo patrocínio, a própria Federação, a Phenomenal Creative e até mesmo a Prefeitura de São Paulo, né? Que está ajudando nisso daqui, né? Então me fala um pouco dessa questão de ocupação desses espaços. Então, acho que o melhor, assim, a gente tem um campo de teoria muito, as parcerias, as redes, e a gente olha que é meio abstrato, né? Você vai até para a universidade, é uma coisa, o que eles estão falando? E a gente está demonstrando que é isso, você vai lá, conversa com o poder público, né? Que é a Prefeitura de São Paulo, que tem um espaço, a gente faz a parceria com as empresas, né, que é o setor privado, e nós como sociedade civil junto. Então a gente mostra que tem uma sinergia entre os três que acontece. E geralmente não é assim, né? Fica cada um no seu lugar. Cada um faz o próprio processo ali, né? Todo mundo bem individual ali, né? E eu acho que esse é um diferencial do break, né? O break conseguir falar com esses lugares, porque tem alguns esportes que não conseguem fazer. Ou eles são muito setor privado, ou eles são muito setor público. E também a sociedade civil, as pessoas, né? A sociedade civil eu chamo que são as pessoas. Sim. Elas ficam distantes, não sei o que é. E nós não, nós conseguimos juntar todo mundo. Eu acho que é um diferencial da essência da cultura que nós participamos, né? Que é o hip hop. Sim, não, perfeito. Essa entrevista vai encerrar esse vídeo, então eu quero deixar uma mensagem aqui no final? A mensagem é tanto o atleta como os atletas acreditem em si e também acreditam no outro. Não é somente o atleta e atleta que é importante. É importante a sua cadeia econômica, um monte de gente que ele acessa. Então nós estamos fazendo um diferencial. O break nas Olimpíadas é uma coisa importante que eu acredito para a base da periferia.
É isso aí, cara. Muito obrigado, galera. Deixa o seu curtir aí, compartilha com a galera. Até a próxima. Gratidão. É só procurar a gente no Instagram. Aí, ó, fechou.